O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira nos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos este que é o 15º domingo do tempo comum, e no Evangelho ouvimos um trechinho do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. Nós estamos aqui no contexto das orientações missionárias que Jesus dava aos seus discípulos. E esse trechinho, apenas 6 versículos, do versículo 7 ao versículo 13, nós percebemos que Jesus coloca o anúncio da Boa Nova, o anúncio do Evangelho, não pode ser uma imposição. Jesus fala: olha, se vos acolherem, ficai ali; se não vos acolherem, ide para outra cidade e sacudi a poeira dos pés. Meus irmãos, às vezes nós achamos que ser missão, ou a missão da igreja, é algo com um grupo específico. A missão é para os religiosos, é para os padres, para os bispos, para o Papa. Na verdade, a missão que Jesus deixa à igreja é para cada um de nós. E este envio que Jesus faz dos seus discípulos para anunciar a boa nova do reino de Deus ao mundo é um envio também que Ele faz a cada um de nós. Ser missionário é consequência do nosso batismo, é consequência da experiência que nós fizemos em nossa vida da pessoa de Jesus. Essa experiência que transforma a nossa vida, como vai dizer o documento de Aparecida, e que a partir dessa experiência pessoal de transformação, nós não conseguimos guardar isso para nós e queremos anunciar aos outros. Mas anunciar não significa simplesmente falar de Jesus. Tem um ponto muito interessante que dizem que São Francisco de Assis estava no convento e tinha um irmão chamado Irmão Leão. Irmão Leão vai aparecer em diversas histórias da vida de São Francisco de Assis. E Irmão Leão, ele ouvia a
as diversas histórias de missões, de pregações da vida de Francisco, e ele tinha um desejo muito grande de um dia poder ter a experiência de evangelizar junto com Francisco. Então, um belo dia, irmão Leão estava no convento, quando Francisco passou e fez o convite: irmão Leão, vamos comigo sair para evangelizar? Gente, aquele foi um momento de alegria. Então, irmão Leão, todo empolgado, saiu com São Francisco pelas ruas de Assis. Eles deram uma volta na cidade, que não é tão grande, e voltaram para o convento. Irmão Leão voltou para o convento decepcionado, com um bico desse tamanho, empurrado. Francisco viu que o irmão Leão estava empurrado, foi lá e falou assim: irmão, o que aconteceu? Eu convidei o senhor para evangelizar, a gente saiu para evangelizar, e o senhor volta empurrado, com raiva? Aí ele: não quero muito papo, não, me conta, o que está acontecendo? Aí ele: olha para a minha cara, eu tenho cara de palhaço. Eu ouvi as suas histórias de pregações, de conversões, tanta coisa bonita. No dia que o senhor me chama para sair para evangelizar, a gente dá um passeio pela cidade e volta para o convento. O senhor deve estar tirando onda com a minha cara. Aí Francisco olhou para o irmão Leão e falou assim: irmão Leão, eu não sei se o senhor reparou, mas quando a gente saía do convento, tinha duas vizinhas aqui na frente conversando. Elas estavam fazendo fofoca. Até na época de São Francisco tinha isso. Graças a Deus, aqui no Largo do Machado isso não existe. Graças a Deus. E aí, o senhor reparou? Sim. E o que tem? Quando nós saímos, estávamos passando e cumprimentamos, elas deixaram de fazer fofoca e foram cada uma para sua casa cuidar da sua vida. Mais na frente, eu não sei se o senhor reparou, tinha um grupo de crianças que estavam com um cachorro. Sim, reparei. Eles estavam para fazer mal àquele cachorro, iam bater no cachorro. Quando viram a gente, eles foram jogar outra coisa e deixaram o cachorro ir embora. Mais na frente, eu não sei se o senhor reparou que tinha um casal. Sim, o marido estava brigando com a esposa e estava quase batendo nela. Quando a gente chegou, eles pararam de brigar. Então, irmão, nós devemos evangelizar em todos os momentos, se necessário, até com palavras. E aí, irmão Leão percebeu que a simples presença de Francisco já era uma evangelização. Assim também nós. A nossa vida nesse mundo deve ser e deve testemunhar a presença do próprio Jesus. Por isso que nós nos outorgamos o nome de cristãos. Cristão é um alter Christus, um outro Cristo. Trazer o nome de cristão traz consigo uma responsabilidade muito grande. Viver como cristão no meio do mundo em que vivemos significa evangelizar com a nossa vida, com o nosso modo de agir, com as escolhas que fazemos, sendo bons pais, boas mães, bons profissionais. Se eu sou médico, sou um bom médico. Se eu sou um advogado, sou um bom advogado. Se eu sou juiz, sou um juiz justo. Se eu sou funcionário de limpeza, eu faço uma limpeza bem feita, não faço as coisas resmungando. Se eu sou responsável de uma administração de uma empresa, eu administro com justiça, respeito aqueles funcionários que estão sob a minha administração, não lhes tiro aquilo que lhes é de direito. E assim eu vou vivendo a minha vida sob os valores que Cristo me ensina,
e vou com as minhas atitudes manifestando também esses valores numa vida reta? Se olharmos para o nosso mundo, nós vamos ver que tantas vezes nós sentimos a sensação de estarmos nadando contra a correnteza. Muitas vezes nos desiludimos, muitas vezes beiramos o desespero de pensar: esse mundo não tem jeito, não tem solução. Para onde eu olho é violência, é ódio, é corrupção, é tanta coisa errada. E o que eu vou fazer então? Eu vou começar a fazer coisa errada? Não. É justamente no meio dessas realidades difíceis, e Jesus nunca falou que ia ser fácil. Quando ele chamava os seus discípulos, o que ele dizia? Quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz significa não fugir dos sofrimentos, não fugir das dificuldades. No mundo tereis dificuldades, Jesus vai dizer, mas não tenhas medo, eu venci o mundo. E é no meio dessa realidade de ódio que nós somos chamados a testemunhar o amor. É no meio dessa realidade de mentira que nós somos chamados a testemunhar a verdade. É no meio dessa sociedade que a todos julga e a ninguém perdoa. Temos aí agora a cultura do cancelamento. Os juízes de internet, que pelo título da matéria já condenam. Aí no dia seguinte se percebe que aquilo não era verdade, ninguém pede desculpa, já encontra um outro para condenar. É a cultura do cancelamento. Nós somos chamados a ser instrumentos de perdão, de reconciliação. No meio da violência, nós somos chamados a semear uma cultura de paz, vivendo de modo concreto os valores do Evangelho. Muitas vezes silenciosamente, mas o nosso testemunho, ele se torna ensurdecedor. Palavras convencem, mas o testemunho arrasta. E assim podemos mostrar neste mundo que, quando se faz a opção de viver de um modo diferente, a nossa vida ela começa a fazer a diferença. É aí que nós cumprimos a missão que Jesus nos deu. Meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda esta graça. Que não nos preocupemos tanto se o mundo escuta as palavras de Jesus, mas nos preocupemos de testemunhar esta verdade com a nossa vida, cumprindo bem a nossa missão, espalhando as sementes. Deus sabe a hora que elas germinarão, mas a nós não pode faltar a coragem de semeá-las, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Vivamos de um modo diferente, para que pela graça de Deus a nossa vida possa fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.